A compreensão das dinâmicas sociais, políticas e espaciais que moldam o mundo contemporâneo envolve observar como diferentes coletividades organizam seus modos de vida, estabelecem vínculos de pertencimento e constroem formas de convivência. Entre esses elementos, destacam-se as noções de Estado-nação e território, que aparecem como referências centrais na organização da vida coletiva. Esses termos são amplamente utilizados no cotidiano, na mídia e nos estudos acadêmicos, mas, muitas vezes, não são claramente distinguidos ou compreendidos em profundidade. É necessário uma reflexão sobre essas ideias de maneira ampla, reconhecendo sua relevância nas explicações sobre a formação e funcionamento das sociedades humanas. Ao longo da história, a definição de Estado-nação e de território sofreu mudanças significativas, tanto do ponto de vista teórico quanto prático. Diferentes períodos históricos valorizavam dimensões distintas desses conceitos, que variavam conforme contextos políticos, disputas de poder e transformações socioeconômicas. Além disso, a própria noção de fronteiras, pertencimento nacional e controle do espaço físico passou por adaptações importantes, acompanhando reorganizações globais e regionais. Assim, qualquer abordagem sobre esses termos exige reconhecer que se trata de ideias construídas em determinado tempo-lugar, e que continuam em constante ressignificação. Do mesmo modo, o estudo da geografia envolve observar os fenômenos sociais e naturais que se manifestam no espaço terrestre, analisando suas causas, consequências e relações. A geografia busca compreender como os grupos humanos interagem com o meio, como organizam suas atividades e como transformam o espaço para atender a diferentes demandas. Para isso, utiliza múltiplas categorias analíticas que ajudam a explicar desde processos naturais até dinâmicas sociais complexas. Com isso, a disciplina torna-se fundamental para interpretar o mundo e compreender as relações espaciais que influenciam o cotidiano. A seguir, serão analisados os conceitos de Estado-nação e território, concluindo com a importância deles para o estudo da geografia. O Estado-nação é um modelo político que associa uma estrutura estatal organizada a uma coletividade que compartilha elementos culturais, históricos ou identitários, formando uma unidade percebida como coesa. Trata-se de um conceito abrangente que integra aspectos jurídicos, administrativos, sociais e simbólicos, e que se consolidou especialmente a partir da modernidade europeia. Essa associação entre organização política e identidade coletiva permite inferir sua relevância para a geografia, pois envolve a gestão do espaço e a definição de limites territoriais. Além disso, o Estado-nação é fundamental para compreender como se organizam políticas públicas, sistemas de governo e formas de participação social. Por isso, sua análise oferece ferramentas importantes para entender a distribuição espacial de poder e a formação de diferentes realidades socioespaciais. O primeiro aspecto do Estado-nação é a existência de um governo central capaz de exercer autoridade sobre uma população. Esse governo estabelece leis, regula instituições e organiza a vida coletiva. Ele também define mecanismos de controle social e político. Ao garantir um sistema de administração, o governo central molda a ocupação e o uso do espaço. Por isso, esse aspecto contribui para entender como diferentes formas de governo influenciam a organização geográfica. O segundo aspecto do Estado-nação é a presença de uma identidade nacional compartilhada por seus membros. Essa identidade é construída por meio de símbolos, narrativas históricas e práticas culturais que reforçam o sentimento de pertencimento. Ela contribui para legitimar o poder estatal e garantir coesão social. A identidade nacional varia conforme as experiências históricas de cada povo. Assim, entender essa construção cultural é importante para analisar como identidades influenciam a divisão e ocupação dos espaços geográficos. O terceiro aspecto relevante é o estabelecimento de fronteiras delimitadas. As fronteiras demarcam a extensão do Estado-nação e definem até onde se estende sua autoridade. Elas podem resultar de processos históricos, acordos diplomáticos ou conflitos armados. Além disso, as fronteiras influenciam fluxos de pessoas, mercadorias e informações. Dessa forma, o estudo das fronteiras auxilia a geografia a compreender dinâmicas espaciais derivadas da separação ou integração entre territórios. O quarto aspecto é a soberania, entendida como o poder supremo de um Estado para decidir suas próprias leis e políticas. A soberania garante autonomia interna e reconhecimento externo. Ela se manifesta nas relações diplomáticas,
na gestão de recursos e na organização da sociedade. Esse princípio define quem tem autoridade sobre o espaço nacional. Portanto, contribui para análises geográficas sobre controle, poder e gestão do território. O quinto aspecto é a organização administrativa que permite ao Estado-nação executar políticas públicas. Essa organização pode envolver ministérios, secretarias, agências e diferentes níveis de governo. Ela possibilita a execução de programas sociais, econômicos e ambientais. Além disso, a organização administrativa influencia diretamente a distribuição de recursos e serviços. Assim, seu estudo ajuda a compreender desigualdades e configurações espaciais. O sexto aspecto é o papel do Estado-nação na economia. O Estado regula setores produtivos, controla moedas e estabelece políticas fiscais. Ele também promove investimentos que influenciam o desenvolvimento regional. A atuação econômica estatal pode diminuir ou aprofundar desigualdades espaciais. Por isso, esse aspecto é relevante para a geografia ao explicar diferenças territoriais no desenvolvimento econômico. Dessa forma, o conceito de Estado-nação revela-se complexo e multifacetado, articulando dimensões políticas, culturais e econômicas que influenciam diretamente a organização do espaço. Sua compreensão permite observar como identidades, governos e dinâmicas de poder moldam territórios e estabelecem relações que impactam a vida social, oferecendo importantes contribuições para análises geográficas. O território é uma porção do espaço apropriada por um grupo social, instituição ou Estado, por meio de relações de poder que estabelecem controle e delimitação. Esse conceito é abrangente, envolve dimensões políticas, culturais, jurídicas e simbólicas, e não se limita à ideia de fronteiras físicas. O território resulta de disputas, acordos e processos históricos que definem quem exerce autoridade sobre determinada área. Além disso, sua compreensão permite inferir a importância da geografia, pois a disciplina se dedica justamente a entender como o espaço é produzido, ocupado e utilizado pelas sociedades. Assim, o território aparece como uma categoria fundamental para interpretar dinâmicas espaciais e relações de poder que estruturam o mundo contemporâneo. O primeiro aspecto do território é a noção de poder que o fundamenta. O poder determina quem controla e administra a área. Ele pode ser exercido por estados, empresas ou grupos sociais. Esse controle envolve regras, limites e formas de organização. Por isso, o poder territorial é essencial para entender como diferentes agentes transformam o espaço geográfico. O segundo aspecto é a delimitação espacial que caracteriza o território. Essa delimitação pode ser formal, como fronteiras reconhecidas oficialmente, ou informal, como áreas controladas por grupos sociais. Ela resulta de disputas e acordos ao longo do tempo. As delimitações influenciam fluxos econômicos e sociais. Portanto, esse aspecto contribui para a geografia ao explicar formas de organização e divisão espacial. O terceiro aspecto é o uso do território pelos grupos que o ocupam. Esse uso pode envolver agricultura, indústria, serviços ou preservação ambiental. Ele reflete necessidades, recursos disponíveis e formas de organização social. O uso do território pode mudar conforme transformações históricas ou econômicas. Assim, compreender essas práticas ajuda a geografia a analisar processos de ocupação e transformação do espaço. O quarto aspecto do território é o simbolismo atribuído ao espaço. Certas áreas podem possuir significados históricos, religiosos ou culturais que reforçam sua importância para um grupo. Esses simbolismos influenciam disputas, preservações e formas de ocupação. Eles também fortalecem sentimentos de pertencimento. Dessa forma, o simbolismo territorial é importante para entender como valores culturais moldam o espaço. O quinto aspecto refere-se às relações políticas que organizam o território. Essas relações envolvem leis, normas e sistemas administrativos que definem como o espaço é governado. Elas determinam responsabilidades, limites de atuação e formas de intervenção estatal ou comunitária. As relações políticas influenciam desigualdades regionais e decisões de planejamento. Assim, esse aspecto é fundamental para análises geográficas sobre gestão e organização espacial. O sexto aspecto é a dinâmica de conflitos e disputas territoriais. Esses conflitos podem envolver recursos naturais,
limites entre países ou tensões internas. Eles resultam de interesses divergentes e relações de poder desiguais. Os conflitos podem transformar fronteiras e reorganizar o espaço social. Por isso, seu estudo auxilia a geografia a compreender tensões que moldam territórios. Desse modo, o conceito de território evidencia que o espaço não é neutro, mas resultado de relações de poder, usos sociais e significados culturais. Sua análise permite observar como diferentes agentes constroem e disputam áreas específicas, revelando processos que estruturam a organização espacial e fornecendo importantes ferramentas para o estudo geográfico. A análise dos conceitos de Estado-nação e território permite compreender como diferentes sociedades constroem formas de organização política, identitária e espacial. De maneira conclusiva, percebe-se que esses termos representam elementos centrais na explicação do funcionamento do mundo contemporâneo, pois se relacionam à forma como os grupos humanos se estruturam, delimitam espaços e constroem vínculos de pertencimento. Além disso, evidenciam como o poder e as relações sociais moldam a organização do espaço, influenciando múltiplos aspectos da vida coletiva. Em síntese, tanto o Estado-nação quanto o território são categorias complexas e essenciais para compreender processos políticos, identitários, econômicos e culturais que sustentam a organização espacial. Ambos os conceitos, apesar de distintos em natureza, convergem ao explicar como as sociedades estruturam e controlam áreas específicas, definindo limites, usos e relações de poder que influenciam diretamente a formação dos espaços geográficos. O Estado-nação possui papel fundamental na organização do espaço, pois estabelece governos, fronteiras, identidades e políticas que influenciam a vida coletiva. Sua importância para a geografia reside na capacidade de explicar como diferentes formas de autoridade moldam o território, determinam usos do solo, regulam fluxos populacionais e criam estruturas administrativas que impactam no desenvolvimento regional e na distribuição de recursos. O território é uma categoria central para entender a relação entre sociedade e espaço, pois envolve poder, delimitação, uso, simbolismo e conflitos. Sua importância para a geografia consiste em permitir a análise das disputas, apropriações e transformações que configuram o espaço geográfico, revelando como diferentes agentes moldam paisagens, organizam atividades e produzem realidades espaciais diversas. Por fim, os conceitos de Estado-nação e território são fundamentais para o estudo da geografia porque permitem compreender como o espaço é organizado, controlado, significado e transformado por diferentes grupos humanos. Eles oferecem bases teóricas e analíticas para interpretar a distribuição do poder, a formação das identidades e a dinâmica das relações espaciais que estruturam o mundo, consolidando-se como ferramentas essenciais para a compreensão da realidade geográfica.